Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar um pouco sobre júri simulado. Vamos propor para vocês a produção de um júri simulado. Vocês com certeza já ouviram falar em tribunal do júri, já devem ter assistido a filmes que mostram pessoas numa audiência, né, onde há ali promotor de defesa, promotor de acusação, advogados, a presença do juiz, né, que vai dar ali o veredito final, a sentença final, né, no julgamento de alguém que cometeu algum ato infracional, alguma ação ilegal, né? Então tem a presença do réu, que é essa pessoa que será julgada. Então a gente vai fazer a sugestão para vocês, né, de utilizarem a plataforma Redação Paraná ou fazerem as adaptações necessárias para treinar a produção de um júri simulado. Oferecemos, lógico, subsídios para que vocês consigam realizar essa atividade, ok? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com meu colega Felipe, o intérprete que abrilhanta esse momento conosco, fazendo a transcrição da minha linguagem oral para a linguagem de sinais. E mais uma vez, né, congratulo vocês, parabenizo por estarem aí aprendendo, enriquecendo o intelecto de vocês com os conhecimentos que a gente tenta ajudá-los a construir. Então vejamos aqui quais são os nossos objetivos. Consistem em compreender o que é um júri simulado, primeiramente, né, inferir o sentido de uma palavra ou expressão e produzir um roteiro de apresentação de júri simulado. Então, a nossa sugestão é que a aula seja uma aula visando a produção textual, né? E vamos planejar um júri simulado. Então, a ideia é que vocês vejam o passo a passo para a elaboração dessa proposta de redação aí, né? E que vocês utilizem também, na medida do possível, a plataforma Redação Paraná. Então, para início de conversa, obviamente, temos que entender, né, o que é um júri simulado. Será que vocês já ouviram falar mesmo? Já assistiram a algum filme que mostrou uma cena de júri simulado? Né, de uma situação real num tribunal de júri, de repente? Né, aqui a gente vai apresentar uma simulação, certo? Então, ó, o júri simulado é a simulação de um tribunal judiciário, dividido em 3 grupos. Então, a gente sugere que vocês, né, se dividam aí na turma de vocês em 3 grupos. 2 grupos de debatedores e um júri popular. Os alunos podem discutir sobre um tema até chegar a um veredito, até chegar a uma solução final, certo? O papel do mediador, então tem que ter aí a presença do mediador, né, que pode ser um professor ou alguém convidado, é o de coordenar a prática, delimitando o tempo para cada grupo defender sua tese e atacar a tese defendida pelo grupo oponente. Né? Então vejam, a gente vai ter a defesa de um ponto de vista, a defesa de uma tese por parte de um dos grupos e a contra-argumentação, ou seja, as pessoas que são oponentes, que são contrárias, oposição aos argumentos defendidos por um grupo. Né? Então a gente vai ter aí os prós e os contras para que vocês possam, depois de analisar a situação, chegar a um veredito final, ou seja, é culpado ou é inocente o réu, né? Quanto tempo será que ele precisa pegar aí de medida de privação de liberdade, se for o caso, né? Dependendo da ação que tenha cometido. Então é uma situação que a gente vai fazer aí meio que um teatro, né? Possibilitando a vocês conhecerem como funciona um tribunal de júri e, obviamente, organizar os discursos, né, de argumentos e os contra-argumentos, com isso enriquecendo o repertório linguístico de vocês, certo? Então vejamos aqui, ó, a nossa primeira atividade, que vocês se dividam em 3 grupos, né? 2 grupos de debatedores e um júri popular, e que discutam sobre um tema até chegar a um veredito. A nossa pergunta para a primeira atividade é, nesse fragmento aqui, qual o sentido da palavra destacada? E aí, o que será que significa a palavra veredicto? Um tempinho para vocês acertarem essa.
E aí vamos retornar, vamos ver aqui então, vejam, a palavra veredito é a decisão do júri sobre o tema discutido pelos debatedores, né? Qual é a decisão tomada aí pelas pessoas que participam do tribunal do júri. E a partir de agora você iniciará o planejamento do seu texto. Vamos ver aqui como fica o passo a passo. Então, para começar, tem que ter a presença do debatedor, né? O debatedor de um júri simulado deve saber qual é o tema do debate e qual a tese do seu grupo, contra ou a favor, sim ou não. Também a gente tem que ter o tema, né? O tema, a gente está sugerindo para vocês a discussão do seguinte tema: vantagens e desvantagens entre livros impressos e digitais. Né? Então nessa atividade a gente vai fazer uma simulação de um tribunal no qual vocês vão decidir qual tema é importante, né? Qual tema seria mais acessível, qual situação seria mais acessível para as pessoas publicarem, para as pessoas lerem, qual é mais vantajoso, né? Será que a gente considera que existem mais vantagens entre os livros impressos ou existem mais vantagens no material digital, nesses livros que ficam disponibilizados para download, né? Ou será que existem mais desvantagens? Enfim, quais são aí as vantagens e as desvantagens de você ter um livro impresso, um material impresso, esse que você pode pegar fisicamente na mão, concretamente, e ler, né? Ou qual seria a vantagem e a desvantagem de você ter esse livro na modalidade disponibilizada no ambiente virtual para download, né, que são aí os livros digitais. Já pararam para pensar nisso? Então vamos aprofundar um pouquinho mais as nossas reflexões sobre esse tema. Então, qual que é a ideia do planejamento, né? Esse planejamento ele pode ser escrito em tópicos, né? Porque ele vai ser meio que um roteiro na apresentação do júri simulado, ele vai ocupar a função de um roteiro. Então tem que ter o tema, a gente sugeriu aí as vantagens e desvantagens, né, do livro impresso e do livro digital, a posição, ou seja, aquilo que a pessoa pensa, a opinião que ela defende, né, qual é o posicionamento dela, é contra ou a favor, né, sim ou não. Os argumentos, é interessante enumerar os argumentos, 1, 2, 3, né, primeiro argumento esse, segundo aquele, terceiro aquele outro. Também é interessante que haja exemplos e dados que validem os argumentos. Fundamentar esses argumentos com pesquisas, né? Fonte de pesquisas dos livros. Depois, a ideia é desenvolver cada argumento em diferentes parágrafos e escrever um parágrafo conclusivo, certo? Eu vou dar um tempo, então, para vocês anotarem aí o nosso passo a passo e pensar bem sobre como que vocês pretendem fazer a elaboração do roteiro desse júri simulado.
E aí, pessoal, anotaram? Vamos treinar aí, fazer algumas atividades para a gente fixar melhor como que pode funcionar isso? Vejam, vamos elaborar aqui e organizar 2 argumentos para a defesa da leitura de livros impressos, né? Então vamos focar no livro impresso. Eu vou deixar aí a nossa primeira atividade para vocês pensarem e escrever 1 ou 2 parágrafos para dar conta dessa elaboração, né? Pensando somente no livro impresso, nesse livro físico que você empresta da biblioteca, que você tem na estante da sua casa aí, né, no teu material, né? Então a ideia é que vocês elaborem e organizem 2 argumentos para defender a leitura desses livros impressos, tá? 2 argumentos. Bora lá! E aí, pensaram em alguma coisa? Né? O que será que vocês colocaram aí das vantagens da gente ter um livro impresso? Já pararam para pensar, por exemplo, na possibilidade de você poder levar para qualquer lugar, porque o livro impresso ele é pequeno, né? E aí, se você está num lugar distante, por exemplo, numa fazenda, numa chácara que não tenha rede Wi-Fi, você muitas vezes não vai ter acesso à leitura do livro no ambiente virtual, né? Então, o livro impresso, ele te possibilita ler em qualquer lugar, independente de haver montanhas, de ter ou não rede Wi-Fi. Essa, de repente, seria uma sugestão, né, de uma vantagem de ter o livro impresso. Entre outras, vamos ver aqui quais são as outras? Então, a gente pode ter uma sensação agradável de algo físico, né, de estar tocando ali, sentindo no tato, né, as folhas do livro e tudo mais. E também podemos ter uma leitura sem distrações, olha só a nossa sugestão, né? Por quê? Porque o livro impresso, ele não traz ali aquele jogo de propagandas e tudo mais, aqueles elementos visuais, aqueles recursos que geralmente o material virtual traz. Né? Muitas vezes você tem a possibilidade de maximizar e minimizar a tela de um notebook, por exemplo, de um computador, mas o tempo todo você está ali ciente de que você pode se distrair, né? Ir lá, dar uma olhadinha no Face, enfim. E se você está lendo de um aparelho celular, muitas vezes aparecem as notificações de mensagens, caso você não as tenha silenciado, e isso é um fator distrativo. De repente interrompe a sua leitura quando você vê que você está fazendo outra coisa e não fazendo a leitura que você se propôs a fazer, certo? Então essas são algumas das possibilidades de se refletir sobre as vantagens do livro impresso. Continuando agora, vamos para mais uma atividade, né? Vejam, para cada um dos argumentos é interessante que vocês desenvolvam um parágrafo que explique e justifique, né? Então, por exemplo, como que a gente justifica a sensação agradável de algo físico? E como que você justifica a leitura sem distrações?
né? Será que tem a ver também com o cheiro do livro? Enfim, então pensem aí na possibilidade de escrever 1 ou 2 parágrafos para cada argumento. Esse é um momento rico para vocês treinarem aí, desenvolverem a habilidade e a proficiência na língua escrita, pessoal. Então vamos lá construir os argumentos para defender aí o nosso ponto de vista, ok? Então, galera, vamos verificar a nossa sugestão. Olha aqui, então, com relação à sensação agradável de algo físico, pensando ali no livro impresso, né? A sensação de ter algo em mãos, o cheiro do livro, a textura da página, tudo isso aumenta o prazer da leitura e a satisfação em adquirir um novo exemplar, né? Além do que nós comentamos sobre a questão das distrações, né? Veja, a leitura sem distrações. Se não tiver acesso à internet ou às interatividades virtuais, o leitor se mantém mais concentrado no texto, o que amplia a qualidade da leitura. E o quarto passo é a gente elaborar um parágrafo conclusivo, né? Retomar os principais argumentos para a elaboração do texto de encerramento do júri simulado, certo? Então vejam, ler livro impresso é realmente mais vantajoso, pois a sensação de leitura nesse suporte ativa memórias afetivas. Além disso, sem acesso à internet ou às interatividades virtuais, o leitor se mantém mais concentrado no texto, o que aumenta a qualidade da leitura. Aqui a gente compilou os dados dos argumentos e fizemos um parágrafo conclusivo aí do nosso júri simulado, certo? Então, vamos para a nossa atividade mão na massa, né? A sugestão é que vocês leiam os textos de apoio que estão lá disponibilizados no ambiente virtual, na plataforma Redação Paraná, né? Abordando a temática vantagens e desvantagens entre livros impressos e digitais. E para preparar o roteiro, lembre-se que vocês têm que fazer a defesa, né, e a acusação. Então, na defesa, uma sugestão é ler o livro impresso já é algo estabelecido e atrai cada vez mais leitores, inclusive os jovens. Na acusação, a gente pode ter o seguinte argumento: ler livro impresso é comum e os e-books são mais interessantes e motivadores. Planeje seus argumentos de acordo com o papel que seguirá de defesa ou de acusação. Então, a gente vai ver aqui o link da plataforma, né? Vocês podem clicar em atividade escolar, gênero textual, roteiro júri simulado e no temas planejamento, para fazer a atividade que estamos propondo, certo? E antes de submeter o texto, vamos avaliar. Eu vou dar um tempo para vocês anotar aqui, né, algumas dicas
para vocês avaliarem, verifiquem se esses elementos estão contemplados no texto de vocês, antes de submeter à apreciação aí do professor e enviar na plataforma de Redação Paraná. Então, pessoal, foi possível anotar as principais dicas aí para que vocês possam fazer a produção do roteiro de um júri simulado? Espero que tenha dado certo, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de fazer essa atividade, seja utilizando a plataforma, seja utilizando aí outros materiais, que é possível, né? Sempre fazer uma adaptação das nossas atividades, né, das proposições que nós trazemos com relação às atividades mão na massa, né? Então, nessa aula, nós fizemos a proposta da elaboração de um júri simulado. Espero que vocês tenham gostado, né? Também produzimos aí a possibilidade de fazer reflexões sobre a palavra veredito, né? Inferimos o significado de palavras ou expressões. Espero que vocês tenham gostado e até breve.